Olá meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Liga Apologética. Meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que vão sendo postados aqui constantemente, tá certo? Amigos, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre um verso. O verso de 1 Coríntios capítulo 10, 25, ali diz que nós podemos comer de tudo que se vende no mercado, né? E aí as pessoas, ao lerem este versículo, elas entendem que se pode comer carne de porco, que se pode comer peixe de couro, enfim. Elas entendem que toda aquela prescrição que foi dada por Moisés, lá em Levítico capítulo 11, não tem mais validade nenhuma para os cristãos, ok? E assim, amigos, eu sei que existem outros textos no Novo Testamento que são usados para dizer que se pode, que a lei levítica não tem mais validade, como Atos capítulo 10, como Mateus, lá, como o texto lá em Timóteo. Mas eu tenho vídeos já sobre isso, então eu vou deixar o link na descrição, você acessa e assista. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o verso de 1 Coríntios 10, verso 25, ok? Então vamos ler o verso aqui juntos. Eu leio na Almeida Atualizada e diz assim: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E aí ele continua. Então, o verso 25: comei tudo, né, que está no mercado sem perguntar, né? Sem perguntar, por motivo de consciência. Então, o pessoal usa esse verso. Só que veja, nós precisamos levar em conta todo o contexto deste verso. Veja, o contexto aqui está de alimentação sacrificadas a ídolos, né? Então, por exemplo, se você pegar os versos 19, o verso 20, o verso 21, Paulo está falando dos ídolos, né? E da idolatria, né? E que quem oferece sacrifício aos ídolos oferece a demônios e etc. Se nós dermos uma olhada rápida aqui no contexto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25, nós vamos ver que constantemente está mencionando a questão do ídolo, da idolatria. Então veja, se nós avançarmos em nossa leitura, não ficarmos só no verso 25 e avançarmos para baixo, você vai entender melhor. O verso 27 diz assim: se algum dentre os incrédulos, né, vos considerar e quiser ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos dizer, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então veja que aqui o contexto é alimentação, né? Comer coisas sacrificadas a ídolos. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que se você então tem por motivos de consciência aí, você entende, você sabe que esse determinado alimento foi oferecido a um ídolo, por motivos de consciência, não coma. É o que ele diz no verso 28. Mas como entender isso um pouco melhor? Amigos, dentro do contexto ali, dos contextos pagãos ali, no contexto romano, as pessoas faziam sacrifício a ídolos e esses sacrifícios, partes desses sacrifícios eram vendidas no mercado. Então, por exemplo, eu gostaria de ler um trecho do comentário histórico-cultural do Novo Testamento, esse comentário que você vê aí na sua tela, e eu vou ler junto com vocês para você entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Então, o comentário diz assim: qualquer parte que houvesse sobrado dos sacrifícios era levada ao mercado na grande agora em Corinto, né? E ele diz assim, e aí nós continuamos, né? Nem toda a carne vedada havia sido oferecida aos ídolos, mas parte dela sim. Em cidades relativamente grandes, os judeus tinham o direito de ter o próprio mercado para que pudessem evitar esse tipo de comida.
Alguns estudiosos então vão pensar inclusive que até os mercados judeus naquela cidade tinham sido fechados por questão de preconceito. Mas veja que interessante, o comentário histórico-cultural ele nos ajuda a entender um pouco melhor esse contexto. Dentro daquele contexto lá, romano, pagão, dentro do contexto de Corinto, era natural que houvesse sacrifícios a ídolos e partes desses sacrifícios fossem vendidas no mercado. Então veja, muitos cristãos, muitos judeus tinham medo de chegar ao mercado e comprar uma carne. E comprando essa carne, ele comesse essa carne e então ele estivesse comendo algo que foi sacrificado aos ídolos. Dentro desse contexto, Paulo diz: comei tudo que se vende no mercado. Vocês podem comer de tudo que se vende no mercado, por motivo de consciência. Mas veja, aí ele diz no verso 28, porém, se você souber, né, a pessoa disser, isso foi sacrificado a ídolo, ou seja, você sabe que aquilo foi sacrificado a ídolo, então por motivo de consciência, não coma. Mas o contexto aqui é alimento sacrificado a ídolos, e não a alimentação levítica. É interessante que na época do Novo Testamento, um dos sábios que viveu ali, foi contemporâneo de Jesus, foi o sábio Shammai, né, da escola de Shammai. Tinha a escola de Hillel e a escola de Shammai, que eram escolas farisaicas da época. E Shammai, ele entendia que o judeu só deveria comprar de um judeu no mercado. Possivelmente uma das questões aí que estivesse em jogo seria exatamente essa questão de comprar algo que eles teriam certeza que não tinha sido oferecido aos ídolos ou que tivesse qualquer tipo de procedência duvidosa. Então o contexto aqui de 1 Coríntios capítulo 10, verso 25 é alimentos sacrificados a ídolos e não a lei levítica. Portanto, usar esse texto para dizer que o cristão está liberado para comer qualquer coisa é um erro hermenêutico, tá certo? Lehitraot, até a próxima.